A pseudociência moderna afirma que quanto maior a refração, mais o objeto-alvo se eleva e fica mais aparente, sendo que na verdade o que observamos nos experimentos é exatamente o contrário. Quanto maior a umidade relativa do ar, que é o que causa o aumento da refração por conta de uma maior densidade atmosférica, menos conseguimos ver do objeto-alvo. Ou seja, quanto menor o desvio de luz, mais nítido fica o objeto, ilha, prédio, seja lá o que for. Outra contradição é que topógrafos realizam suas medições preferencialmente na parte da manhã, antes do nascer ou logo após o surgimento do sol no horizonte, para evitar a grande intensidade da luz solar. E é exatamente nestes horários que conseguimos uma melhor visualização dos objetos-alvos. Ao meio-dia, as ilhas não ficam bastante visíveis, pois a intensidade da luz solar ofusca e distorce a imagem, sendo que a pseudociência alega que a refração eleva os objetos. A física trabalha com um índice de refração de 0,13, ou seja, de 13% do valor da suposta curvatura. A topografia considera um índice de refração de 0,14 a 0,20, o que já é muito superior ao índice aceito pela própria física. Mas em nenhum momento da literatura da pseudociência eu encontrei índices maiores do que 0,20, e a refração acaba se tornando um apelo pseudocientífico por parte dos pseudões youtubianos. Tudo que observamos na natureza é exatamente o contrário do que prega a religião do cientificismo. Como o próprio Albert Einstein disse, abre aspas, se os fatos não se encaixam à teoria, mude os fatos. Fecha aspas. Aqui eu tenho 2 trabalhos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aquela mesma universidade que o militante neo-ateu Fernando Lang leciona física. Este que já correu do debate comigo e agora só sabe criar artigos pseudocientíficos baseados em argumento ad hominem contra qualquer pessoa que diga que a Terra é plana. Deixarei o link desses trabalhos da UFRGS aqui na descrição. Ambos consideram um índice de refração de 0,13. Já nesta apostila de topografia, que na verdade é o manual de uma estação total, ela menciona o índice de refração como 0,14 ou 0,20. Em nosso teste de curvatura, para conseguirmos ver a porção da ilha sumítica que foi vista, era necessário um índice de refração de 0,60, algo absurdo e completamente pseudocientífico, uma vez que o limite da literatura considera algo em torno de 0,20. Somente para conferência, eu digitei aqui Ilha Sumítica no Google, tá? Eu tenho o mapa do litoral norte, aqui litoral sul, e aqui no litoral norte, a Ilha Sumítica, ela está praticamente entre a Ilha Bela e a Ilha de Búzios, tá? Essa ilha pequenininha aqui no mapa que está marcado como vermelho. E aqui na frente dela, na visão dela, Caraguatatuba. Aqui no Google Earth é uma imagem da praia do centro de Caraguá. Essas quadras aqui e essa pista de skate, onde está o 360, foi o local que o Vanderlei do canal Terra Plana em Perspectiva fez o teste dele, que foi muito contestado pelos globalistas, ou globaloides. E o que eu fiz? Eu entrei em contato com o Vanderlei e ao invés de ficar na frente do meu computador, eu me desloquei até a praia de Caraguatatuba, marquei com ele e nós repetimos o teste. Assim que se faz ciência, se faz com experimentos, e não ficando na frente do computador. Desse local mesmo, de onde ele fez o teste, com a medida do laser para fazer o cálculo de altura do observador, isso poderia ser contestado pelos globalistas. Por quê? Poderiam falar que o laser estava desnivelado, que o Martins não aferiu direito, que o Martins roubou para a Terra plana e diversas coisas que nós já sabemos que eles falam. Então, desse ponto aqui, eu visualizei um pier. Um pier onde as pessoas ficam pescando. Então nós demos a volta, viemos aqui para o pier. E esse pier, ele tem uma visão limpa da Ilha Sumítica, que está aqui ao lado da Ilha de Búzios, entre a Ilha Bela, tá? Ela está aqui, essa pequenininha.
e como vocês podem conferir aqui na régua do Google, 33,13 quilômetros. Quanto à altura da ilha, o Google ele nos mostra aqui que ela tem aproximadamente 28 metros, mas um globalista aferiu isso e não dava essa altura, dava 42,42 metros, ela seria mais alta. Vou passar para vocês agora o vídeo da pessoa. What we do here is go back. What we do here is go back.
Agora já temos a altura da ilha exata, graças ao amigo Luiz Silva, e a distância total entre o observador e o alvo. Vamos calcular a suposta curvatura usando nossa equação geral ou equação de Martins. Nossa equação diz que para calcularmos a suposta curvatura, precisamos subtrair da distância total entre o observador e o alvo a raiz quadrada da altura do observador em centímetros sobre a constante 7,848, elevarmos o resultado ao quadrado e multiplicarmos por 7,848. Encontramos então a suposta curvatura em centímetros e dividimos por 100 para chegarmos ao resultado em metros, ou seja, 60,29 metros. Vejam aqui no site Metabank, que eu vou deixar o link na descrição, quando acrescentamos a distância entre o observador e o alvo, que é de 33,13 km, e alteramos a altura do observador, que é de 2,30 metros acima da lâmina d'água, vocês vão ver na gravação, que eu estava a 2,30 metros. Nós encontramos aqui uma curvatura de 60,29 metros, exatamente o mesmo valor que encontramos através da equação de Martins. Isso aqui é sem considerar a refração, tá? Descartando a refração. Agora aqui na parte de baixo, considerando a refração com o índice de refração da pseudociência, nós teríamos uma curvatura de 50,07 metros. Tá? E o que isso quer dizer? A nossa ilha ela tem 42,42 metros. Nem considerando a refração pela pseudociência, deveria aparecer nem o pico, nem uma pequena parte da ilha. Tá? Então, portanto, se nós filmássemos uma grande porção da ilha, provaríamos de uma vez por todas que a água é plana e nivelada, já descartando a hipótese de fata morgana e descartando a hipótese de refração. Com o auxílio de uma trena, medimos a altura do observador até a lâmina d'água. Então temos 2,30 metros exatos. Fiquem com essa filmagem. No momento de retirar a câmera, tomei muito cuidado para que filmasse a madeira, mostrando exatamente que eu estava a 2,30 metros. Este simulador aqui eu vou deixar também na descrição, tá? Então nós vamos colocar nossos dados. Altura do observador, 2,30 metros. Zoom, 2.000 milímetros. Modo do globo, é o que nós estamos tentando testar. Objeto 1, número de objetos 1. A distância entre o observador e o alvo, 33.130 metros. Tamanho do objeto, 42,42 metros. Índice de refração, coeficiente de refração. Vamos para o máximo aceito pela pseudociência. Seria de 0,20.
Aqui o objeto é uma montanha e não um prédio. 0,20, ou seja, a ilha ela não aparece, tá? Ela não poderia estar aparecendo aqui no modelo do globo. Se nós mudarmos aqui, ó, vamos fazer um teste, colocar o tamanho da ilha para 80 metros. Se ela tivesse 80 metros, ela apareceria uma boa parte da ilha. Estão vendo aqui? Mas como ela tem 42,42 metros, ela não aparece. Olha que curiosidade também. Para ela começar a aparecer, o coeficiente de refração teria que ser de 0,25, 0,26. Agora ela começa a aparecer o pico da montanha. E a proporção que nós vimos da ilha na filmagem, ela teria que chegar a um coeficiente de refração de 0,60, o que seria um absurdo. Aí tem o professor de física aí da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele vai alegar que a temperatura está errada, então vamos colocar a temperatura de 35 graus. Nada muda, tá? O gradiente não muda em questão da visibilidade da ilha. Acabou. A cada hora, neoateus, corruptos aposentados, entregadores de doces e câncer, mais conhecido como pseudões youtubianos, vem com um novo argumento para tentar desmerecer nosso trabalho, que é baseado 100% em ciência verdadeira e observável. Primeiro foi a Fata Morgana, que já foi ampla e cientificamente refutada. Agora foi a vez da refração cair por terra. E nós, terraplanistas, continuamos com provas e mais provas dizendo: